Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ele diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos ao mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém. Irmãos, falar do Espírito Santo, né, é obviamente que todos nós sentimos isso, se é uma verdade plena, existencial ou não, a gente não é o caso de questionarmos. Mas o Espírito Santo nos parece muito melhor senti-lo, vivê-lo, do que necessariamente falar sobre ele. Se pudéssemos colocar numa ordem existencial, é muito melhor sentir o Espírito, a sua ação em nós, do que falar sobre ele, e ainda que tenha o seu valor, e grande, né? Mas quando a gente fala do Espírito Santo, naturalmente, a gente logo, é impossível, sobretudo no ambiente evangélico, nós associamos naturalmente ao evento do Pentecostes. É quase claro, quando a gente pensa nas Escrituras, né? Descrito aqui em Atos 2. E é justo pensar assim. Porém, hoje, necessariamente, eu não queria falar tanto somente do Pentecostes, né? Mas eu queria pensar com vocês um pouquinho, ir para além um pouquinho dos Pentecostes, para que a gente pudesse justamente tirar um pouco a ideia, no sentido de percebermos que a ação do Espírito ela vai muito para além do que foi nesse dia, e de que a ação e por conta disso, as consequências boas, positivas que vêm sobre a nossa vida do Espírito Santo, elas estão um pouquinho para além das características e das consequências que normalmente nós resumimos a esse dia. Um exemplo claro do que eu quero dizer. Quando a gente fala do envio do Espírito Santo, em boa parte da tradição evangélica brasileira, a gente diz assim, está associado ao falar em línguas. Está associado ao poder de curar, ao poder de expulsar demônios. Ou seja, não que essas coisas não sejam verdadeiras, de fato elas são em si. Porém, nós limitamos, nós resumimos demais o Espírito e nós como que o caracterizamos como um feitor apenas dessas coisas. E esquecemos, por vezes, ou ignoramos, ou nunca venhamos a saber que o Espírito é muito mais do que isso, e que ele já atuou para muito além disso somente. Não é? E pensando assim, meus irmãos, justamente nessa forma de pensar, nessa forma de elocubrar, nessa forma de refletir sobre a terceira pessoa da Trindade, o Divino Espírito Santo, e também sobre o evento do Pentecostes, é objeto da leitura que a gente acabou de fazer no dia de hoje. Eu queria fazer uma volta com vocês um pouquinho no tempo, antes do Pentecostes, e tentar lembrar um pouco essa pessoa de Jesus num espaço imediatamente anterior e um pouquinho mais longe ainda do evento do Pentecostes, no tempo passado. Ou, se você preferir do ponto de vista bíblico, circunscrevê-lo à ação que a gente vê no próprio Antigo Testamento. E se a gente voltar um pouquinho, eu te convido a fazer isso comigo, a gente vai ver já o agir do Espírito, a pessoa do Espírito Santo, né, em coisas que, digamos assim, a gente não vê muito bem, como o Espírito Santo, aquele do Pentecostes. Só para você te nominar, só para nominar e você ter uma ideia um pouquinho mais precisa da pessoa dele, do significado da pessoa de Jesus. Por favor, não me leve a mal, mas eu vou, pela palavra um pouco complicada que eu vou dizer aqui, né, que é o seguinte: os antigos, quando eles pensavam no Espírito Santo de Deus, eles nomeavam. Eu preciso pensar, como é que todo mundo vai pensar em alguma coisa, para apropriar um pouco mais a ideia, precisa nomear. E eles nomearam o Espírito. E o Espírito Santo, vocês sabem que o povo antigo,
o povo hebreu, e o povo de Israel, mais especificamente, a língua que eles falavam, eu estou falando de um modo geral, fui variando isso no tempo, mas o que eles falavam de um modo geral era o hebraico. Né? Hoje, já no tempo de Jesus, já quase ninguém mais falava o hebraico, por uma série de circunstâncias que não vem ao caso agora aqui a gente citar. Né? A linguagem na época de Jesus, ali naquele espaço em que Jesus vivia, na Galileia, na Judéia, né, era o aramaico, que era uma corruptela, era uma variação, quase que um dialeto do hebraico, né? Um hebraico mais popular, por assim dizer. E o grego, naturalmente, e o latim, entre os eruditos, né? Porque a língua grega foi meio que adotada naquele mundo que o Império Romano estabeleceu. Mas, para os religiosos, ainda conheciam o Espírito como na língua hebraica. E na língua hebraica, já disse isso aqui em outros tempos, e vou voltar a repetir, o nome dado ao Espírito Santo é um nome estranho, que a gente nunca vai usar, provavelmente, no nosso dia a dia, que é o Ruach. Era alguma coisa mais ou menos assim. Né? O Ruach, quando eles falavam do Espírito. E, curiosamente, guarde essa curiosidade aí. Ruach é um termo hebraico que não é masculino. O gênero do termo é feminino. Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Né? O Ruach, ele é visto, por exemplo, naquele tempo em que Deus resolveu fazer todas as coisas. E diz lá que o Ruach, ele pairava sobre o abismo. O Espírito de Deus. Ali já havia a ação do Espírito. Né? E eles entendiam esse Ruach, quando eles pensavam isso, como que fosse um sopro, um vento, que ninguém via, mas todo mundo sentia. E era visto também como que o fôlego da vida, ou se você preferir, alma. Né? Mas a maior parte das vezes em que a expressão, né, ruach no hebraico é vista no Antigo Testamento, é visto com essa ideia, como a ideia de vento, como a ideia de respiração, como a ideia de fôlego de vida, como a ideia de ar, como um princípio da vida, por assim dizer. Aliás, não é por outra razão que lá em Gênesis, quando Deus resolve criar o homem, ele diz que ele soprou, no final da criação, ele soprou o ruach nas narinas do homem criado. Ou seja, soprou o princípio, o fôlego, o vento, a respiração, o princípio de vida ou a alma. É essa a ideia. Né? E mais de uma vez a gente vê essa ideia de princípio de vida. E aí a gente vai passando na história do povo de Israel, mais tarde, num período já bem mais adiante, né, naquele período que a gente conhece aqui, o período de Débora, o período de Baraque, o período de Sansão, de Samuel, aquele período que nós costumamos chamar na igreja do tempo em que Israel foi governado pelos juízes. Ali a gente vê mais uma vez na história de Israel o Ruach, ou o Espírito de Deus agindo. De que forma? Ele aparecia e tomava as pessoas, né, com um poder impetuoso que as animava a liderar o povo, a discernir os espíritos, a expulsar os espíritos maus, a dar sabedoria ao povo. Por exemplo, o espírito de visão e de sabedoria que Deus dá a Samuel, né, para ungir Saul como rei. E diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 10, que o Ruach, quando Samuel ungiu Saul rei, desceu sobre Saul. Ou o Espírito de Deus desceu sobre Saul. Ou ainda, no caso, esse mesmo Ruach, ou esse mesmo Espírito de Deus, era aquele que dava a liderança carismática, o exemplo de Otoniel, o exemplo de Caleb, o exemplo de muitos outros, de próprio Sansão, quando o Espírito de Deus descia sobre ele, lhe dava uma força descomunal, uma força hercúlea, uma força de um verdadeiro Apolo. Esse era o Espírito de Deus. O Espírito de Deus que desce sobre Gideão e faz com que Gideão liderasse o povo nas guerras de Israel. Né? Esse é o Ruach. O Ruach continua, acaba esse período e o Ruach não sai do meio do povo de Israel. O Ruach continua, mesmo naquele período da monarquia israelita, quando de uma vez por todas o povo diz, não queremos mais ser liderado por juiz, nós queremos um rei.
Deus lá escolhe Saul, mesmo desgostoso, escolhe Saul e sucessivamente a Davi, e diz lá que no dia em que Samuel foi até a casa de Jessé para ungir Davi, que logo depois seria, o rei de Israel, diz que quando Samuel ungiu a Davi na casa de Jessé, o Ruach tomou a Davi. E esse mesmo Ruach é aquele que, passados os tempos, vai ungir os profetas. A exemplo de Isaías, a exemplo de Amós, a exemplo de Miqueias, ele unge esses profetas de forma tal que esses profetas são tomados de uma força que eles, mesmo diante dos mais terríveis perigos, eles dizem: o que o Senhor me disser, isso falarei. Não me importa, ainda que isso me custe a vida, porque o Ruach, dizia Isaías, está sobre mim. E o Ruach me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, a levar a libertação aos que estão cativos, a libertar o povo do Senhor, que jaz em trevas. O Ruach continua acompanhando o povo de Deus. E assim, meus irmãos, até os dias de Joel, do profeta Joel, quando o Espírito de Deus começa a silenciar, e o próprio profeta Joel, já percebendo que a Ruach já não mais, eu disse a Ruach, não disse o Ruach. Guarde isso, mais à frente você vai entender por quê. A Ruach já não mais falava com tanta frequência, já não visitava mais o povo com tanta frequência. E isso ficou conhecido, como a gente estuda na escola dominical, como o tempo do silêncio profético. Durante muitos anos, a Ruach já não falava mais ao povo. Podemos especular o porquê, mas nunca saberemos exatamente. E dizia o profeta Joel, antes desse silêncio: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito. Naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça descerá sobre o povo. Joel, capítulo 2, versos 28 a 30. E então o Espírito do Senhor já não mais falava ao povo. Passou-se os anos. Muitos anos depois, a língua já não era mais o hebraico falada entre o povo. Muitos exílios, a exemplo, a gente sabe, no ano 700, o Império da Síria invade o Reino do Norte e já não existem mais. Passa-se alguns anos, o Reino do Sul, com capitão em Jerusalém, Nabucodonosor, invade, leva muitos cativos para a Babilônia, vivem lá durante décadas e muitos já não falam mais a língua, porque aqueles que foram levados ainda conseguiram ir vivos, morreram ao longo desse tempo. Os filhos deles que nasceram na Babilônia já não falavam mais o hebraico, falavam a língua do lugar. E concluiu-se que seria meio complicado falar sobre a Ruach no meio do povo, porque eles não entenderiam mais porque não falavam as línguas. Então muda-se a língua e o grego passa a dominar a linguagem, a fala entre as pessoas. Essa foi a língua que foi escrita ao Novo Testamento, o grego, já nos tempos, por assim dizer, de Jesus Cristo. E dentre outros significados da Ruach, já com a nova língua, já não mais era conhecida como, repito, a Ruach, mas tinha outro nome. Foi traduzido do hebraico para a língua grega como pneuma. Ficou mais fácil para a gente, Pneuma, a gente vai lembrar de pneu, da língua portuguesa. A gente vai lembrar dos ossos das aves, quando a gente estuda na escola, As aves têm ossos, dizia a titia, pneumáticos.
né? Que tem ar. A gente fica mais próximo da língua portuguesa, a gente consegue lembrar isso com mais clareza, com mais facilidade para nós. Mas a ideia continua sendo a mesma. O Espírito de Deus, um vento impetuoso, continua sendo o ar, a respiração da vida. A mesma ideia, só muda de nome. A revelação de Deus. E é justamente isso que João vai dizer. Ora, Deus é Espírito, ou seja, Ele é um pneuma. É a linguagem. E importa que os seus adoradores não o adorem, melhor dizendo, em espírito e em verdade. Em outro lugar, o próprio apóstolo Paulo vai dizer o espírito ou o pneuma, ou a ruach. Paulo poderia dizer a ruach porque ele falava hebraico também, né? Mas o pneuma, ele assiste a cada um de nós nas nossas fraquezas. Vai dizer Paulo em Romanos capítulo 8. Esse é o Espírito, mesmo o Espírito de Deus, que assistia o povo nas suas fraquezas, assiste o povo hoje. No tempo de Paulo. Esse mesmo Espírito, meus irmãos, a mesma ruach, que assistia ao povo no Antigo Testamento, foi a mesma ruach, segundo Lucas, que apareceu a Maria, que tomou o seu ventre e fez nascer dele o Filho de Deus. A mesma ruach que mais tarde vai descer sobre os discípulos de Jesus amedrontados, temerosos, desanimados por tudo o que havia acontecido, e lhes empodera de forma tal que um homem que outrora um covarde, traidor, ao ser questionado a respeito da sua fé, dirá: ora, eu não deixarei de falar daquilo que tenho visto e ouvido, o poder do meu Senhor, o meu Senhor, que encarnou-se na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, que se tornou Deus entre nós. O próprio apóstolo Pedro. Essa mesma ruach, meus irmãos, que tomarão outros irmãos e outras irmãs que às vezes nós nem sabemos o nome deles. Esse mesmo ruach que vai distribuir o carisma entre a igreja. E aqui, quando a gente fala carisma entre a igreja, naturalmente vem à nossa mente a igreja de Corinto, que nós falamos aqui no domingo passado. Uma igreja que é enriquecida, uma igreja que vive entre ela a abundância dos dons do Senhor. Todos tinham dons e todos faziam isso para a unidade da igreja, para o amor, para o estreitamento dos laços fraternais. E quando eles falhavam nisso, o próprio apóstolo Paulo fez questão de corrigi-los. Dizer: são muitos os dons que Deus tem nos dado, a nós, irmãos de Corinto. Deus tem nos dado os dons de curar, Deus tem nos dado os dons de falar em outras línguas, Deus tem nos dado os dons da visitação, Deus tem nos dado os dons da misericórdia, Deus tem nos dado muitos dons. Mas vocês têm usado esses dons para a divisão da igreja, para a vaidade, para a egolatria. E eu quero dizer para vocês que Deus nos deu o dom para a unidade da igreja, para que todos vivêssemos juntos, para que nos consolássemos mutuamente, para que nos reforçássemos mutuamente, para que nos amássemos uns aos outros. Essa é a razão pela qual o Espírito do Senhor desceu sobre nós. Não foi por outra razão que no dia de Pentecostes, mesmo tendo ali partos, medos, elamitas, sírios e tanta gente de todos os lugares, o Espírito de Deus tomou aqueles irmãos e mesmo ele não falando a língua dos outros povos, todos os outros povos entendiam a linguagem do Divino Espírito Santo nas suas próprias línguas, porque a ideia era que houvesse uma unidade entre aquelas pessoas, ainda que falassem línguas diferentes. E é exatamente isso que acontece no dia de Pentecostes. Esse Espírito, ou pneuma, ou a ruach, como eles entendiam, no tempo do Antigo Testamento, no tempo dos juízes, no tempo da criação, no tempo da monarquia, no tempo dos profetas. Esse Espírito de Deus é aquele, segundo Paulo, que testemunha com o nosso espírito. E a partir daí, meus irmãos, o Espírito de Deus pode habitar no espírito humano. Uma pausazinha aqui, para lembrar de novo a igreja de Corinto. O Espírito de Deus que habita em nós, meus irmãos, é um espírito de unidade.
É um espírito que vem reagrupar. É um espírito que vem reajuntar. Não é espírito de divisão. Lembrando de novo a igreja de Corinto. E preste bem uma atenção numa palavrinha que eu vou dizer aqui agora. O Espírito do Senhor é um símbolo, ou pode ser visto como um símbolo. O símbolo é aquele que une, é aquele que ajunta, é aquele que agrupa. O Espírito do Senhor não é um diábolo. O diábolo, ou no latim, é aquele que divide. Dia é um prefixo da língua grega que quer dizer aquele que passa através e rompe, divide. O sim é aquele que junta. É um prefixo que dá a ideia de juntar na língua grega. O dia é um prefixo que diz que reparte, aquele que passa ao meio e divide. E o diábolo é justamente isso, é aquele que divide a igreja do Senhor. O Espírito Santo de Deus, nesse pensamento, ele é um símbolo e não um diábolo. Gravemos isso, meus irmãos. Ele vem a nós e reajunta, ele reagrega aquilo que estava abalado, aquilo que estava partido. Ele nos eleva, ele nos deifica, ele nos restaura a dimensão do homem-Deus, Jesus, o nosso símbolo maior. Até que todos um dia alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingida à medida da plenitude de Cristo, o nosso modelo por excelência. É essa uma das tarefas do Espírito Santo de Deus. Mas também, meus irmãos, é importante que a gente lembre que quando o Espírito entra em nós, a preguiça espiritual é tirada de nós. Nós somos levados à presença do Eterno. Não é por outra razão, meus irmãos, que muitos estudiosos têm dito que o Espírito de Deus é ao mesmo tempo alguma coisa que nos atrai, que nos eleva como um imã super poderoso, ou melhor, que nos traz a Ele como um imã, mas ao mesmo tempo é algo que nos repele. Ao mesmo tempo é algo que nos mete medo. É alguma coisa que nos faz horripilar. A gente tem a sensação de que vai morrer. Limitados, porque nós somos fracos, e o Espírito de Deus é uma força que pode destruir a gente. E por isso a gente tem medo. Mas ao mesmo tempo não conseguimos resistir. Esse é o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que é capaz de outras coisas fabulosas, que não são tão comuns, mas que pode acontecer. Por exemplo, quando o Filipe é colocado à presença do eunuco oficial da rainha de Candace, da rainha etíope, e eles travam um diálogo, e Filipe batiza o eunuco. Imediatamente diz o texto que o Espírito do Senhor arrebatou Filipe daquele lugar. E Filipe já não se achava naquele lugar, mas ele foi parar em outro lugar, numa cidade chamada, ou num espaço chamado Azoto. Eu não sei como isso acontece, mas o Espírito é capaz de fazer essas coisas, de arrebatar as pessoas. Não é algo tão comum, mas acontece. É o poder do Espírito. Mudanças no interior da gente pode acontecer, meus irmãos. Deus pode transformar uma pessoa, como transformou a vida do apóstolo Paulo, um homem perseguidor da igreja, assassino de membros da própria igreja, como foi o caso de Estevão, e é capaz, diante da descida do Divino Espírito Santo sobre a pessoa, dizer, Senhor, jogar a pessoa pelo chão, e ele dizer, Senhor, quem és tu? Senhor, Deus da minha vida, eu não posso resistir a essa força. E é capaz de transformar a vida de uma pessoa. Também, meus irmãos, segundo o próprio texto que lemos, e a gente não pode fugir disso, é capaz de nos capacitar a falar em outras línguas. Ou uma língua conhecida, ou também, meus irmãos, uma língua desconhecida. O que muitos estudiosos denominam língua dos anjos.
ou os sociólogos da religião chamam de glossolalia. Esse nome esquisito, né? Mas que quer dizer uma língua estranha, que não tem uma gramática, que não tem um vocabulário que você possa consultar e pedir alguém para traduzir. É aquilo que o apóstolo Paulo disse: se não tem ninguém na igreja que interprete, então é melhor que não fale. Mas se tem um intérprete na igreja, então que fale. Não é tão comum, mas o Espírito tem esse poder, né? Há aqueles que acreditam que isso cessou, há aqueles que acreditam que isso não cessou, e ainda não se tem uma unanimidade, né? Eu prefiro não entrar nessa questão aqui, porque não é o nosso caso. Nós estamos apenas num culto na igreja. Mas o Espírito é capaz de fazer todas essas coisas. Tudo isso, meus irmãos, em resumo. A gente vai continuar no próximo domingo. Só para dizer o seguinte, que tudo isso aconteceu e ainda pode acontecer. É uma pena que é importante que a gente diga que, não raro, esse poder do Divino Espírito Santo, a ruar, a pneuma ou o pneuma, né? A ruar ou o pneuma, ou, na nossa língua, o Espírito Santo. A gente passa do feminino para o masculino. Isso tem implicações na teologia, mas não é o caso a gente entrar em detalhe agora aqui. Mas tudo isso aconteceu para que a igreja mantivesse unida, para que as pessoas pudessem se manter firmes no caminho de Deus. E eu quero terminar aqui, meus irmãos, com uma advertência do apóstolo Paulo. Não fugindo do texto específico aqui, que a gente acabou de ler. Paulo diz assim: ainda que eu tenha o dom de profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios, que eu tenha todo o conhecimento, que eu tenha uma fé tamanha, capaz de mover montanhas, mas se eu não tiver amor, nada serei. O poder de Deus sobre a igreja, sem o amor, meus irmãos, não tem o efeito necessário. O amor é aquele que tudo perdoa, tudo crê. O amor tem que estar sobre a igreja. O Espírito Santo de Deus, a ruar de Deus, o pneuma de Deus, o Espírito Santo de Deus descendo sobre nós, derramando o amor de Jesus Cristo no nosso coração, nos manterá unidos, reagrupados, reajuntados, fortalecidos para continuar a nossa caminhada até aquele dia que o Senhor vai aparecer e dizer a cada um de nós: Luiz Gustavo, Luiz Fernando, venha receber a glória, a coroa que eu vim e conquistei na cruz do Calvário para você. Virá Cláudia, Paulo, Daniel. Venha receber a coroa. Se a gente quiser manter firme, meus irmãos, busquemos a ruar de Deus. Busquemos o pneuma de Deus, o Espírito Santo de Deus. E então, sentiremos na nossa carne, sentiremos na nossa alma esse poder capaz de transformar todas as coisas, capaz de reajuntar todas as coisas para a glória de Deus. Amém.